Nós vamos ouvir a palavra de Deus e o tema da mensagem de hoje é amor. E o tema é amor. Você deve imaginar o texto que nós vamos ler, 1 Coríntios 13, os versículos de 1 a 3. Os 3 primeiros versículos desse capítulo 13 de 1 Coríntios. Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retina. Ainda que eu tenha o dom de profecias e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregar o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Deus, obrigado pela tua palavra, que possamos aprender com a tua palavra nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, amém. Você sabe, às vezes é difícil para aqueles que professam ser cristãos se comportar como cristãos deveriam ser. Por exemplo, eu digo que eu sou santista e tá passando o jogo do Corinthians e eu começo a comemorar os ataques do Corinthians, o gol do Corinthians. Você com certeza olha para mim e pensa, mas você não é santista? O que você está fazendo comemorando o gol do Corinthians? E às vezes nós somos assim, nós dizemos que nós somos cristãos, mas nós fazemos tudo ao contrário que um cristão verdadeiramente faria. Por exemplo, Jesus, ele disse para nós carregarmos a nossa cruz. E tudo bem, nós muitas vezes tentamos carregar as nossas cruzes, mas se alguém nos atravessa, tendemos a perder a cabeça. Se você é fechado no trânsito, aí pronto, acabou o seu dia, acabou essa semana. Se alguém faz alguma coisa que você não gosta, você deixa todo o seu amor por Jesus, você deixa tudo que você acredita, porque você prefere estar mais certo do que viver aquilo que a palavra de Deus diz. Nós somos influenciados pela forma que o mundo se comporta. Hoje em dia, se você se é fechado no trânsito, o script que você deve fazer? Abrir a janela, começar a falar que nem louco, ficar buzinando e fazer um show ali para que todos os outros carros vejam também. E a gente muitas vezes segue um script. Se alguém faz isso, se alguém faz aquilo, eu devo fazer isso, eu devo estourar, eu devo explodir. Mas a Bíblia nos ensina que devemos ser pessoas que exercitam o amor em todos os relacionamentos uns com os outros. Ouça essas palavras. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4, versículo 2. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E eu queria, nessa manhã, olhar para os 3 primeiros versos que Paulo ele começa dizendo: agora eu vou mostrar para vocês o caminho da excelência. 1 Coríntios 13, 1. E o primeiro ponto desses 3 primeiros versos, desses 3 primeiros pontos, é a importância do amor nas nossas vidas. Paulo está dizendo: eu quero lhe mostrar melhor a maneira de cuidar de praticamente todas as situações e o caminho do amor. Em seguida, ele aponta que o amor é mais importante do que 4 outras coisas que nós consideramos muito importantes. Primeiro, no versículo 1, Paulo diz que o amor é mais importante do que dons espirituais. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor,
serei como o sino que ressoa ou como o prato que retina. No dia de Pentecostes, quando o primeiro sermão do Evangelho foi pregado, Deus, ele deu aos apóstolos o dom especial de serem capazes de falar em línguas que nunca tinham aprendido, para que as pessoas, os ouvindo, conseguissem entender o que estava sendo dito. Mas aqui em 1 Coríntios, Paulo diz que se Deus lhe desse o dom de falar qualquer língua humana e até mesmo a linguagem celestial dos anjos, mas ele não tivesse amor, então ele seria como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O que ele quis dizer com isso? Voltando no século I, havia um grande sino ou pratos na entrada da maioria dos sinos dos templos pagãos. Quando as pessoas vinham para adorar, eles soavam para despertar os deuses pagãos para que pudessem ouvir as suas orações. E aqui Paulo está dizendo que mesmo que ele fosse tão abençoado, que ele pudesse falar com a maior eloquência em todas as línguas, mas não tiver amor, então a sua vida era tão inútil. Então a sua vida era tão banal, como esse ato ridículo de bater um gongo para despertar deuses inexistentes. No verso 2, Paulo diz que o amor é mais importante do que o conhecimento. 1 Coríntios 13:2 diz: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, mas não tiver amor, nada eu serei. Paulo diz que mesmo que você saiba tudo, se você sabe tudo o que há para saber sobre ciência nuclear, sobre medicina, sobre filosofia, sobre psicologia e qualquer tipo de teologia, se você sabe tudo, mas não tiver amor, então você não sabe nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, mas não tiver amor, eu nada serei. E existem uns que ainda dizem que o amor, ele não é necessário, que precisa mesmo bater, que precisa mesmo falar. E Jesus diz claramente aqui, mesmo que você saiba tudo, mesmo que você entenda sobre tudo, se você não tiver amor, então você não tem nada, nada. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 8:1, conhecimento traz orgulho, mas o amor, esse sim, edifica. E eu não acho que precisamos mais de conhecimento do que precisamos de amor, porque os corações, hoje em dia, precisam mudar antes que a sociedade mude de fato. Em terceiro lugar, Paulo, ele diz que o amor é mais importante do que a fé. Ele não diz que a fé não é importante. Ele apenas diz que o amor é mais importante. Ele disse: e tem uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. O que é a sua fé? O que você acredita com certeza essa manhã? Você acredita que Deus é o Criador do mundo? Você acredita que Jesus Cristo é o seu Filho unigênito e que Ele veio ao mundo e viveu uma vida sem pecado e que Ele morreu e que Ele foi sepultado, mas que no terceiro dia, aleluia, Ele ressuscitou? Você acredita que Ele está agora à direita do Pai e está preparando um lugar para mim, para você, e que um dia Ele virá novamente? Se você acredita e se você crê que todas essas coisas vão acontecer, isso é muito bom para você. Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia ensina que se você crê em todas essas coisas, mas não tiver amor, você não é nada. Porque até mesmo a fé é de nenhum valor se não for apoiada por amor. E não sou eu que estou dizendo isso. E tem uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, eu nada serei. Nada serei.
eu nada serei. Gálatas 5:6, Paulo está dizendo, a única coisa que conta é a fé que se expressa através do amor. E eu não sei como uma pessoa que lê 1 Coríntios 13, ou não precisa nem ser esse versículo, lê a palavra de Deus em si, diz que o amor não é importante. O sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano tinham fé. O problema é que eles não tinham amor. Eles sabiam muito. Eles participavam das coisas. Eles tinham fé. Mas, cara, eles não tinham amor. O que adianta? Eles literalmente viram aquele homem. Olharam o homem deitado, o samaritano, e deixaram ele lá para morrer. Deixaram ele lá para morrer. Tinham os seus cargos, eram homens estudados. O problema é que não tinham amor. Mateus 7, 22, 23 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em quarto lugar, o amor é mais importante do que a generosidade. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Agora note que ele não diz, se eu der 10%. Ele diz, se eu esvaziar a minha conta, se eu ganhar dinheiro com tudo, com as minhas apólices de seguro, se eu der tudo para ajudar os pobres, ou até mesmo me sacrificar, mas eu não tiver amor, então nada disso tem valor. Isso tudo é nada. Você consegue perceber? A generosidade por si só não é suficiente. Mas por que você dá? Você dá porque o pregador diz que você deve dar? Ou porque você sente culpado se você não der? Você dá porque você quer impressionar as pessoas ao seu redor? Se a única razão que eu dou é para receber ou para beneficiar a mim mesmo, então o amor está ausente e a doação é vazia. Você está praticando apenas um ato. O motivo para dar deve ser o amor, amor a Deus e amor pelo povo de Deus. Se você não entende o princípio básico do dízimo, e você é a mente pequena, a mente fechada, que diz que dízimo é da lei, é da antiga, meu irmão, você precisa ler mais, você precisa ver que quem dá, isso aqui é num sentido amplo, quem dá com alegria, dá com amor. E não é porque, eu dou o meu dízimo, eu dou o dinheiro porque eu preciso ser abençoado, porque eu sei que eu vou ser abençoado, porque eu sei que vai acontecer isso, porque eu sei que... Não! O motivo deve ser porque você ama a Deus. Você ama a obra de Deus. Você ama o povo de Deus. Sim, Paulo está dizendo que o amor é mais importante do que os dons espirituais, mais importante do que o conhecimento, mais importante do que a fé e mais importante do que a generosidade.
Devemos praticar o amor em nossas vidas de maneira diária. O amor é muito importante. Ouça Jesus dizendo: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Agora note, Jesus diz que esse é um mandamento, não uma sugestão. E Deus nunca nos ordena a fazer qualquer coisa que nós não podemos fazer. Mas a Bíblia ensina que o amor é algo que podemos controlar. Deus nos ordena a amar uns aos outros, o que significa que eu posso decidir amar a você e você, por sua vez, pode decidir a me amar. Agora, que tipo de amor está sendo falado aqui? Em Filipenses 2,4, Paulo nos diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Em outras palavras, amar da mesma maneira que Jesus amava. Pense nos outros. Pense os seus interesses apenas como você pensa sobre si mesmo e seus interesses. Você se torna alguém altruísta. Agora vamos aplicar isso de maneiras diferentes. Primeiro de tudo, ver como isso funciona na família. Vamos supor que alguém em cada família representada aqui nessa manhã dissesse: eu estou indo para casa e vou colocar isso em prática. Você que está me ouvindo nessa manhã, você diz: eu estou ouvindo essa mensagem e vou chegar em casa, vou chegar no trabalho e vou aplicar isso. Comece com seus irmãos, comece com seus pais, com seus avós. Você deve amar essas pessoas independentemente de qualquer coisa, como Jesus te ama. Você deveria ser mais gentil, você deveria ser mais carinhoso, você deveria ser mais suave para eles, mesmo que eles se comportem como pessoas que não mereçam seu amor. Comece pela primeira vez em seu relacionamento em casa. Porque o modo que você trata as pessoas dentro da sua casa reflete muito sobre quem você é. Porque se você não trata bem os seus pais, sua mãe, seu irmão, os seus avós, a sua tia que mora com você, por que você vai tratar bem as pessoas que você não conhece? Por que você vai tratar bem as pessoas que você não tem nenhum tipo de ligação? Jesus, ele disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Essa é a maneira que o mundo vai descobrir que a mensagem de Jesus Cristo é válida. E se realmente amar uns aos outros como Ele nos amou. Sabe quando você ouve uma história ou você assiste um filme e se identifica com aquilo e as lágrimas começam a cair do seu rosto? Isso é compaixão. Você sente como a pessoa sente. Você ri se ela ri. Você chora se ela chora. Foi isso que Jesus fez por nós. 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário. O amor perfeito expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 Coríntios 13,13. Assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, que nessa manhã você possa entender que o amor, ele é muito importante. Hoje você viu que sem o amor, muitas coisas, elas não valem de nada se nós não tivermos o amor. Que nessa manhã o amor de Jesus, o amor por vidas, possa estar latente no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.